Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição sempre ao sábado ao meio-dia e ao domingo também ao meio-dia, com repetição às 7 da tarde. E informo também que ao domingo o Praça do Almada vai para o ar ao meio-dia e estará sempre disponível na Onda Viva TV. Basta aceder ao site radioondaviva.pt e Onda Viva TV passa a ver o vídeo integral do programa de hoje. E hoje vamos fazer um programa diferente. Convidamos uns tripulantes de uma embarcação. A embarcação Vem-se Vier, e vieram mesmo, e também um estudante, o José Peixoto da Silva. Ele é poveiro, terminou recentemente a dissertação em mestrado em Lisboa, no ISCTE, no Instituto Universitário de Lisboa, com a classificação de 18 valores e aprovado com distinção e por unanimidade. O tema que hoje escolhemos é a gestão de recursos humanos a bordo de uma embarcação de pesca tradicional. Isso mesmo. Vamos comparar um barco com uma empresa e perceber que diferenças ou que semelhanças é que há na gestão de uma equipa, quer numa empresa, quer num barco. Este barco que hoje vamos falar, a embarcação chama-se Vem-se Vier, é um barco que está atracado em Aveiro, mas toda a tripulação é de Vila do Conde e o registro também é de Vila do Conde. O trabalho é pioneiro em Portugal e no resto do mundo, que inclui uma estadia do nosso convidado durante 3 dias e 3 noites, que circulou e andou no barco a observar toda a dinâmica da embarcação. A viagem decorreu entre Vila do Conde, Aveiro e Figueira da Foz. Ao que sei, correu muito bem, com alguns enjoos pelo meio, mas vamos perceber mais à frente. A intenção era abordar as boas práticas de recursos a bordo de uma embarcação. Métodos aplicados em empresas, como disse há pouco, agora transportes para uma embarcação. E será que existe gestão de recursos humanos a bordo? E também será que a contratação e o método de negociação é fundamental numa empresa como numa embarcação? Neste país que volta a falar-se da vocação para o mar, aqui temos uma oportunidade de visão de um jovem mestre da universidade e um mestre, ou 2 mestres, neste caso, experientes da vida, da Universidade da Vida. Convidamos para hoje os armadores Américo Postiga e Domingos Postiga, o pescador José Marques e ainda o jovem também pescador Paulo Marques, e, ou melhor, mestre de redes Paulo Marques, e o autor da obra, o José Peixoto da Silva. Agradeço a presença de todos no programa de hoje, Praça do Almada. José Peixoto da Silva, muito obrigado a todos por terem vindo. A primeira questão é porque é que surgiu esta ideia de fazer um estudo comparativo num mestrado entre uma embarcação e uma empresa, dado que uma embarcação é uma empresa? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de vir cá apresentar as principais conclusões. Queria também um agradecimento público aos armadores Américo Postiga e Domingos Postiga por possibilitarem este trabalho. Esta dissertação nasce de uma outra dissertação que eu realizei, que tinha a ver com a identidade dos poveiros, o que é ser poveiro e um bocadinho perceber as nossas raízes e a memória coletiva dos poveiros. Uma das conclusões foi que os velhos lobos do mar ainda estavam bastante presentes no cotidiano e na memória coletiva dos poveiros, e fiquei sempre com essa ideia para possíveis investigações futuras. Fui para uma business school em Lisboa, como referiu, e uma das minhas primeiras preocupações foi perceber como é que poderia juntar a Póvoa de Varzim, neste caso Póvoa de Varzim e Vila do Conde, e o mundo das empresas. Cheguei depois às embarcações de pesca, que poderia resgatar a ideia dos velhos lobos do mar e, de certo modo, comparar uma embarcação de pesca, perceber se a comparação entre uma embarcação de pesca e uma pequena empresa era viável. Encetei alguns contactos com alguns conhecidos. Através do Paulo consegui chegar ao armador para possibilitar perceber qual a dinâmica empresarial desta embarcação. Isso foi aquilo que disputou esta investigação. Depois perceber se existia, qual era o modelo de gestão dessa embarcação, e depois partir para uma clarificação e para uma descrição da gestão, da política de gestão de recursos humanos dessa embarcação. Antes de irmos ao pormenor, uma questão é... o trabalho foi bem recebido, até pela nota final que mostra o desempenho do autor e também de quem colaborou, mas o tema em si é pioneiro. Como é que os professores lá numa universidade em Lisboa, naqueles gabinetes longe de tudo e só sabem do mar quando há naufrágios ou quando há acidentes, como é que eles reagiram a isto? Com um misto de surpresa e ao mesmo tempo de incentivo para esta investigação. É uma investigação pioneira, não há nada em termos de gestão, de modelos de gestão que se possa comparar às embarcações tradicionais. Então incentivaram-me desde o início a procurar mais e a tentar fazer uma aproximação a essa realidade do mar. Como o mar,
como os assuntos do mar estão cada vez mais em voga, o incentivo ainda foi redobrado por ser um tema bastante atual, o que de certo modo me incentivou ainda mais a procurar. Essa preparação para realizar este trabalho foi difícil, depois tive a sorte e o trabalho e o empenho de ter a classificação que obtive, mas foi um trabalho constante e de procura constante e de comparação, de experiência, de tentar preparar-me da melhor forma para a estadia a bordo da embarcação. E em termos de futuro, para um jovem mestre gestor de recursos humanos, a área da pesca também pode ser uma saída profissional? Eu neste momento não estou em condições de negar qualquer proposta de trabalho ou qualquer área de atividade. Não sei o dia da manhã, não sei se me safei como pescador, porque também não era esse o fundamento, mas sei de que me disseram que eu tinha as portas abertas caso quisesse ser pescador, mas embora não tenha apetência nem competências para tal. Mas o setor da pesca e o setor do mar será um dos setores que teria mais prazer em trabalhar, em aliar a gestão e a gestão de recursos humanos a essa área. A sua vida estudantil na Póvoa foi feita em que escola? Foi em Vila do Conde. Foi em Vila do Conde, sim, secundário. Em que escola? Na escola secundária José Régio. Seguiu sempre e depois esteve na universidade? Depois na universidade, retirei o primeiro curso em Sociologia e depois o segundo em Lisboa, no ISCTE, em Gestão de Recursos Humanos, numa Business School. Uhum. E agora daqui para a frente, o que é expectável a um jovem com uma média de 18 de valores num mestrado? Eu espero que o mercado de trabalho reconheça esse esforço, esse empenho, o meu e também dos meus pais, claro, e que possam surgir oportunidades que sejam vantajosas para mim. A sua vida enquanto estudante era cá e lá, de Lisboa, Vila do Conde, agora já é mais Lisboa? Agora, depois realizei um estágio profissional ao mesmo tempo que estava a fazer esta dissertação. Sim, nestes últimos 2 anos foi mais em Lisboa. Muito bem, vamos perceber como é que foi recebido e falo com o Américo Postiga, que é armador da embarcação. Como é que quando recebeu um jovem que queria falar consigo para fazer um trabalho para uma universidade, como é que reagiu e o que é que pensou? Normalmente, quando nos aparece alguém ou quer fazer uma reportagem, normalmente o meu irmão está sempre muito receptivo a isso. Colabora e ajuda sempre no que pode. E pronto, da parte de nós de terra, começamos logo por colaborar com as pessoas e depois ele encaminha o resto E pronto, não... Pomos sempre na posição de quem vem, não é? Aceitam sempre. Aceitamos porque de outra forma, se toda a gente fechar as portas, não se consegue fazer este tipo de trabalhos, não é? Exatamente. E acham que este tipo de trabalhos é útil para o vosso setor? Isto é, a pesca e a gestão de barcos. É expectável que no futuro venhamos a ter gestores a ajudar na concentração de recursos humanos e na contratação? Acho que sim. Quanto mais se fala na pesca, melhora. Porque veja-se agora o caso desta semana, o temporal que se deu. As primeiras notícias que surgiram nos jornais falaram na agricultura, grandes avarias, grandes percas. Em Aveiro, por exemplo, tiveram lá uma série de barcos todos partidos, prejuízos muito abultados. Há aí pessoal que vai direitinho para o estaleiro. Portanto, há barcos perdidos com este temporal. Há barcos que, quando agora vier o bom tempo, já nem sequer começam a faina. Já vão direitinhos para a reparação. Quer dizer que vão ficar para aí um mês parado? Alguns sim, talvez. E o vosso teve algum problema? Não, porque olha, o meu irmão e aqui o Zé estiveram lá desde a meia-noite de domingo para segunda, não foi? 18 para 19. Foram logo à meia-noite para lá dormir para o barco e tomar conta do barco. Fomos lá, e pronto, ia surgindo um caso, um cabo rebentou, eles iam substituindo, um pneu que fugia do sítio, eles compunham no sítio, mas foi uma noite ali de sobressalto. Muito bem. O Domingos Postiga, que é o seu irmão, que é o outro mestre, é o mestre que está mesmo na embarcação no mar, porque o Américo fica mais em terra a coordenar os movimentos depois do negócio cá em terra. Mas o Domingos Postiga dizia, é o mestre, como é que reagiu também a um jovem, a um intruso estranho no meio do barco lá no mar? Fiquei assim antes. Mas pronto, foi como o meu irmão disse, recebemos sempre bem, não vem interferir em nada no nosso serviço, nada, até pelo contrário, e ele é espetacular. Pronto, e foi bem recebido, e para nós é um orgulho. Para nós é um orgulho de ele conseguir o que conseguiu. Também há o vosso contributo, não é? No fundo. Sim. Também acompanha toda, pronto,
Mas pronto, podemos contribuir para um jovem que vai tirar um mestrado e consegue uns 18 valores e podemos ter colaborado para isso, também a gente sente-se, Claro. não é? Que, É verdade, e nós eu abrimos as portas eu também quando para isso. vi a vida do barco, pensei logo, Deus queira que tenha valido a pena os 3 dias de sacrifício, porque deve ter sido um sacrifício. Aliás, Para lá, fiquei surpreendido enjoar. da maneira como ele se portou. Porque ele portou-se. Eu tenho camaradas que enjoam mais que ele. A primeira vez que vem para o mar. Eu quando olhei assim para ele, ele se calhar não vai aguentar nem 24, nem 12 horas, mas aguentou ali e fazia a entrevista e, Olha, a coisa e parava um bocadinho para ir vomitar e vinha outra vez e andou ali sempre bem. Foram 3 dias e 3 noites. Sim. Deixa-me ir à atualidade. Domingos, esta semana, já há pouco o seu irmão disse que com este mau tempo os barcos estão parados. Aliás, até arranjamos a gravação para o programa desta semana por causa de não estarem no mar e ser fácil virem cá a estúdio. E disse há pouco que foram para Aveiro, por causa do vosso barco está em Aveiro. Sim. Que tipo de trabalho é que tiveram a fazer à noite para guardar o barco, como disse o seu irmão? Tivemos a tomar conta do barco mesmo. E o que é que se faz? Saímos de casa, não é? Chegámos lá, estava a alerta vermelha, não era só na televisão e tudo. Sabíamos o vento que ia cair. E estivemos lá, reforçar cabos. no Porto de Aveiro é assim, a parte pior do cais supostamente era a parte onde nós estávamos, porque aquilo, não sei se conhece o Porto de Aveiro, tem Não. o cais da descarga e depois o fim do cais da descarga costuma ser o lugar mais fustigado pelo tempo. Quando o mar bate, Sim. arrasta E depois há contra uma o parte cais. que abriga os barcos que não chega para todos, como ainda agora até ouvi falar ontem o mestre de festas e o presidente da associação a dizer que aquele bocado de abrigo que não chega para os barcos todos. Ora, nós tínhamos consciência que o nosso barco estava num dos piores lugares, que era onde o mar fustiga mais ali e o vento. Mas estivemos ali com E tínhamos combinado ir lá para as 5 da manhã, que era onde começava o tempo a gravar mais. E ele disse, mano, não estou descansado porque temos os barcos no pior lugar, eu vou chamar o Zé e vamos já indo para lá, mas metei os bordos de atenção, que era eu e o mestre do outro barco, Certo. porque parece-me a mim que ia ser chamados mais cedo também. Pronto. Eles foram primeiro, assim fomos nós. Domingos, e quando chegaram lá, o que é que viram? Que tipo de tempo? Como é que estava o tempo? não estava muito mal. Depois começou com as marés, a maré sempre a ir para cima, com as marés vivas já começou a gravar. Portanto, estivemos lá, eu vou dar um exemplo, como ele também, apanhei 3 molhas, 3 mudas de roupa, em cima do cais quando queríamos fazer alguma coisa era um perigo, estávamos ali em cima do cais, até era perigoso, mas pronto, para salvar, para não haver avarias. Pois, e para não estragar o barco. Para não estragar o barco. E ficou tudo intacto. Está em- Ficou mais umas amassadelas, mas não é nada Mas, da gravidade. Olha, e no mar? O papel do mestre é fundamental, e pelo que eu li do trabalho do Zé Peixoto e daquilo que sei de algumas pessoas com quem tenho falado, normalmente os mestres mantêm a linha e a regra e quase toda a companhia cumpre aquilo que o mestre diz. Não é por acaso que diz que o mestre é o último a sair do barco em caso de alguma complicação. Como é que é um jovem de 30 e poucos anos impor-se como mestre e liderar uma equipa no alto mar, onde por vezes estão sozinhos e à sorte do vento e do barco e do tempo? Claro, é complicado. É complicado. Em tudo. A pesca, a responsabilidade é para o mestre sempre. O camarada está no trabalho dele, mas quando o barco não apanha peixe é culpa do mestre. Mas às vezes não se apanha peixe por influência de muita coisa. O bom ambiente no barco, o próprio bom ambiente, é por isso que eu aceito sempre, não tenho problema nenhum, porque sou uma pessoa exigente nisso. Gosto de um bom ambiente. O camarada que não agrada tem que logo ir embora, que não gosto porque o bom ambiente faz uma boa empresa. É verdade. E o bom ambiente pode não apanhar peixe hoje, mas apanha-se amanhã. Mas diga-me, qual é a importância do mestre para isso de apanhar o peixe? Tem que saber onde é que há os bancos de peixe, Exatamente. tem que ir ao sítio e acompanha, como disse há pouco, se não houver bom ambiente não apanha peixe, mas se estiver no meio Sim. do peixe apanha peixe, Claro, ou pode claro. haver mais preguiça. Não, depende das artes. Há quem use artes piores, há quem use artes melhores. A sorte também conta. E acompanha é fundamental, porque não adianta apanharmos muito peixe, porque o peixe vem malhado nas redes. Nós temos que desmalhar o peixe das redes. E não adianta às vezes apanhar muito peixe
e estarmos muito tempo ali a safar o peixe fica de fraca qualidade. Temos que ter uma boa companhia, temos que ter, neste caso que o barco é moderno, temos um bom barco sofisticado, prontos, e é por isso mais uma vez que eu digo que aceito estas coisas como ele veio, porque tenho condições também para isso. Que tipo de peixe é que vocês pescam habitualmente? Apanhamos tudo, apanhamos tudo. Pronto, não são só da sardinha ou da pescada? Não, menos sardinha. Menos sardinha, menos okay. sardinha. E todo tipo de peixe? Todo tipo. Muito Temos bem. vários artes. Vamos já mais à frente saber algumas curiosidades da vossa vida de pescadores no alto mar. Mas vou ali ao pescador José Marques. Também, como é que você ter que trabalhar no alto mar, lá no barco, e aparecer aqui o Zé Peixoto a fazer-lhe perguntas e a falar consigo? Como é que reagiu? Como é que sentiu? O seu patrão meteu-se em cada uma, deixar ir uma pessoa estranha para bordo do barco, não? Não, senti-me à vontade até porque já não era a primeira vez. Já tínhamos tido também uma reportagem a bordo e já não era a primeira vez. Por isso não era complicado para mim gerir aquilo. Era mais um, faz de conta que era mais um camarada. E como é que era a vossa relação? O que é que ele perguntou assim? Lembra-se? Do que é que ele quis saber de si? Quis saber se eu gostava do que fazia. Quis saber se eu não fizesse aquilo, o que é que gostava de fazer na vida. Coisas básicas, normais. E o que é que gostava de fazer na vida se não fosse pescador? E eu respondi-lhe que não é mentira, ele tem isso gravado, gostava de ser advogado. Muito bem. Olha, e na pesca? Há pouco ouvimos os mestres, e sobretudo o mestre Domingos, que é importante o ambiente no barco. Sente isso também? Sente que é importante? Sinto que sim. E o que é que faz para animar o resto da equipa, para se darem todos bem? Para já, uma coisa que é essencial que haja bom ambiente, porque se não houver bom ambiente, não há bom funcionamento de trabalho. E se as pessoas não se dão bem, então não vale a pena trabalhar, porque vai haver mais confusão do que propriamente trabalho. Mas porquê é que há confusão? O cansaço, a força de trabalho e as horas que a gente trabalha normalmente exige que as pessoas tenham uma certa frieza, não é? Uhum. Caso contrário, então... Mas acha que se houver mau ambiente, um pode puxar mais permita-me esta expressão, pela carroça do que o outro durante o trabalho? Pode... Ou todos lá têm a função e se um parar ou estiver... Num barco pode, e não é o caso, podem-se prejudicar uns aos outros. Como? E a vida do mar, que por si já não é uma vida fácil, tem que se lidar com o balanço do barco, com praticamente em tudo que se mexe, tem que se ter muito cuidado. E se as pessoas não tiverem bom ambiente, qualquer um pode prejudicar rapidamente outra pessoa. A que nível? Que tipo de prejudica? Como é que pode prejudicar? Estamos a falar do bom ambiente também em tudo, um exemplo. Em tudo. Em várias situações. Às vezes, por exemplo, num caso como um barco da dimensão do nosso. É um barco... Quantos metros tem? É um barco que tem 17,5 metros, mas é um barco moderno, um barco já com uma certa despesa. É um barco que, por exemplo, suponhamos agora que ficava bom na quarta-feira. Ficava bom 2 dias. Num barco como os nossos, não é? É preciso ponderar bem o que é que se vai fazer para o mar e de que forma que se vai aproveitar aqueles 2 dias, não é? Suponhamos que se tem no meio de uma equipa aquelas pessoas que gostam de contrariar, aí vamos fazer para o mar. Por exemplo, o mestre sai de casa, avisa normalmente logo a companhia toda. Olha que se estiver bom no sábado, a gente vai aproveitar o sábado. Quando se tem uma equipa boa e que colabora, eles alinham logo. Alinham e aproveita-se mais aquele dia de pesca. Já se justifica, já o mestre já vai para o mar, já vais assim. Já não tenho que vir necessariamente na sexta-feira. Se eu quiser aproveitar trabalhar de sexta para sábado, eu tenho uma companhia que colabora comigo. Isso é muito importante. Do que já sair de casa a dizer assim, nem que eu me queira esticar mais um bocadinho, não é? Estou no mar, está a dar mesa de peixe, mas nem que eu me queira esticar mais um bocadinho. Ou tenho aquele que não gosta de ficar o sábado no mar, e tenho aquele que também vai começar a criar um ambiente, a querer influenciar os outros para também não ficar, e depois cria-se ali um mau ambiente. Uhum. É? O bom mestre não é só quando apanha peixe. Claro. O bom mestre acompanha também que tem que dar. E depois uma boa companhia vê-se, mais ele não é que sente isso na pele, quando a pesca é fraca, é bom ver da parte de lá de baixo, não é? Da parte da companhia, aquelas boas palavras.
não atirar abaixo. Né? Mas essa responsabilidade, ó Domingos, até para percebermos nós todos, porque em qualquer empresa que nós estamos a falar de embarcação, a responsabilidade é sempre do líder, né? do gestor, e se correr bem, se ficar a dever, se não cumprir, se não pagar salários, é ele que é criticado. Sim. Mas normalmente vocês há mais espírito de equipa, pelo que eu vi. Há um estímulo, não correndo bem, há um estímulo de que estão disponíveis para trabalhar mais, para fazerem mais, para buscarem mais, para terem rendimento. Eu tento selecionar isso, por acaso tento selecionar. Eu, a companhia que tenho, posso ter menos, é quase como dizer assim, são poucos, mas são bons. Porque, prontos, Produtivos. Isso é o... Estamos a dar um exemplo esta semana, se amanhã ficasse bom, mas eu vou dar um exemplo, o meu pessoal já sabia que o fim de semana que não estávamos em casa. Íamos aproveitar o máximo. E depois disso, pronto, é o que faz o bom ambiente. Basta um ou dois no barco, como se chama, uma ovelha ranhosa. Ele vai ficar no mar o fim de semana. Eu não fico. E aquilo começa a criar um mau ambiente, e depois o mestre, isso que chega ao mestre. Ora, quando chega ao mestre, isso é mau. Muito bem, já vamos perceber também mais à frente algumas dificuldades que tenha tido em pleno mar, ou algum susto, ou outras preocupações que tenham tido durante a navegação e durante a faina. Mas ainda vamos ouvir o Paulo Marques, que é um jovem de 23 anos, mas que é mestre de redes. Está em terra, nunca vai ao mar. Sim. Só vai ao mar para passear. Só vou passear. Paulo, e qual é o seu trabalho no dia-a-dia neste grupo? Nós, além de consertarmos algumas redes que entretanto vêm para a terra, também produzimos novas artes, renovamos o aparelho de pesca que temos no mar. O mestre seleciona aquele aparelho que está fraco, que já não pesca, que não tem utilidade, traz para a terra e nós renovamos ou alteramos de modo a que seja mais produtivo. Uhum. Paulo, vocês são aqueles que normalmente estão em terra a trabalhar nos armazéns, Sim. a preparar a faina de quando eles regressarem terem logo material novo, ou pelo Sim. menos arranjado para ir pescar. Sim. E como é que é o ambiente cá em terra? Qual é, digamos, o dia-a-dia de quem está a gerir este espaço? Como é que funciona? E depois quais são as vossas preocupações quando, por exemplo, eles estão no mar e começa a haver ameaça de mau tempo e sabem que não têm tempo de chegar antes do mau tempo chegar? Deve ser, eu não sei porque nunca estive no mar, mas deve ser o tipo de ambiente que se gera no armazém, deve ser o mesmo que no mar. Quer dizer, quando as pescas são fracas, há aquele... O pessoal está mais triste e tal, mas tenta-se não desanimar e assim, porque melhores dias virão. Quantas pessoas estão lá no seu armazém? 5. E pronto, vocês estão sempre animados lá, há que trabalhar. Há uns mais preguiçosos que outros, já é preciso puxar por eles. São tudo boas pessoas. O armador, quando chega lá, está tudo a trabalhar, e quando ele sai, quando ele vira as costas, fica tudo a conversar. Não, por acaso temos um bom ambiente, pelo que parece, nunca temos chatices, o trabalho corre bem. Isso também é importante, porque ajudamos uns aos outros, é um bom ambiente. Muito bem. José Peixoto, voltamos aqui à questão. Quais os pontos fundamentais do seu estudo que uma empresa uma embarcação deve focar para ter resultados como estes? Aqui foi referido pelo Domingos e pelo Américo que o bom ambiente era tudo na embarcação e que era do sucesso desta embarcação e é partindo desse bom ambiente que são selecionados os pescadores. Só queria dizer, porque o que eles estiveram a explicar basicamente é algumas das conclusões a que eu cheguei depois. Eu fui procurar enquadrar estes discursos na parte mais da gestão. Esse bom ambiente ajuda a selecionar um tipo de pescadores, há um perfil de recrutamento. Há também... Que se percebe que normalmente é um perfil de recrutamento que todas as empresas querem, que é produtivo, que é disponível. Uma pessoa disponível e competente, exatamente. E isso, as pessoas podem pensar que na pesca não é um local onde se faça isso, mas este barco é um exemplo que talvez, e depois também assegura os bons resultados que obtém, essa capacidade de traçar um perfil de colaborador, neste caso de pescador. Diz muito da capacidade que têm em serem gestores, em serem líderes, um em terra e outro no mar. A capacidade de organização em terra
que depois ajuda o mestre a chegar a uma estratégia empresarial, neste caso a uma estratégia da embarcação, que é o que é que vamos pescar, onde é que vamos pescar e como é que vamos pescar. Há uma preparação em terra e depois é operacionalizada, neste caso pelo mestre em alto mar. Essa gestão no fundo é bicéfala. É uma liderança bicéfala, exatamente. Embora não haja que nas empresas também às vezes acontece entre o patrão e um dos ou os sócios em que definem como é que vão fazer. Mas aqui, sente que isto é mesmo a estratégia combinada e depois o mestre é o único que anda sem rede, porque é o único que é o responsável por tudo, o que vai com o barco. E a capacidade que tem de improvisar, não diria improvisar, mas de alterar a estratégia em alto mar, diz muito da sua capacidade enquanto líder e enquanto gestor. Que sem a preparação, neste caso do Sr. Américo, não seria possível, porque é uma empresa também familiar, também tem características de uma empresa familiar, embora esse não fosse o foco do estudo. Isso também ajuda a explicar que essa liderança bicéfala não entre em choque, não seja prejudicial, pelo contrário, ajuda ainda a embarcação, porque ajuda a embarcação a obter melhores resultados. Essa preparação, esse perfil de trazer pessoas para o barco que encaixem bem em quem lá está, nos processos de socialização das empresas que tanto se fala, ali acontece mais rápido porque o recrutamento é local, é comunitário. São pessoas já com o mesmo espírito. Com o mesmo espírito e que sabem que vão encaixar bem, porque o importante é não perder e não perder competitividade em relação aos outros barcos, e daí o facto de se rodearem das pessoas mais capazes. Falou aí em 2 pontos que eu gostava de falar e depois vamos já aos restantes convidados da mesa. Um é a concorrência. Em qualquer empresa é bom ter sempre o olho na concorrência para ver o que está a fazer e para tentar fazer melhor. Em qualquer setor, aqui, pelos vistos, também funciona assim. E o outro ponto fundamental, que também há pouco foi aflorado, é o método de gestão. Para além de ser bicéfala, é uma gestão muito eficaz, e a remuneração, entrou agora aqui com um dado novo, é do que já se faz ao nível dos grandes grupos económicos. Há uma remuneração fixa e uma variável, em que na maior parte das empresas ditas familiares, que não as embarcações, não funciona assim. Não, isso aí é um foco de atenção nas empresas tradicionais e convencionais, que é a remuneração ser variável, e quanto mais variável é, mais reflexos tem ou poderá ter na produtividade. Nas vendas ou na produtividade do colaborador. Neste caso, é de enaltecer, e é um aspecto bastante importante, que os pescadores têm uma remuneração 100% variável, não sabem o que é que poderão contar. O que, embora reconheçam que isso possa trazer não seja a situação mais agradável, isso não tem repercussões no desempenho do pescador. O pescador não sabe quanto é que vai ganhar, mas está sempre a postos a trabalhar e a dar o máximo que conseguir. Isso aí acho que, não querendo ser pretencioso, acho que as outras empresas, no momento de crise de que se fala, teriam algo a aprender com esta capacidade dos pescadores conseguirem não saber o que é que vão ganhar. Não sei, cada um poderá dizer aquilo que sente, mas mesmo assim contribuir para o sucesso da companhia e da maré. Empresa. Exatamente, isso é de enaltecer. Várias outras coisas poderei dizer acerca dos pescadores e mais especificamente da gestão de recursos humanos, mas esse aspecto da remuneração ser 100% variável é um aspecto da gestão de recursos humanos, é um aspecto que poderá ser de bastante relevo. Como estudante entrou a preparar este trabalho saindo ou pegando em métodos tradicionais nas empresas e aplicou-os a uma embarcação. E agora peço-lhe que faça o inverso o reverso da medalha, que é sair da embarcação e dizer, já focou aqui um dos pontos, o que é que as outras empresas devem fazer para terem resultados bons, tendo em conta o espírito que existe nas embarcações. É um espírito que é a adaptabilidade, a capacidade de adaptação destes colaboradores é um fator de relevo e que deve ser dito, porque jornadas de 14 a 16 horas diárias com uma flutuação de horário é difícil das pessoas perceberem cá fora, e é difícil as empresas funcionarem dessa forma. Ou seja, a capacidade de abnegação destes pescadores é muito grande, porque eu presenciei que se o mestre decidir lançar redes num sítio, os pescadores vão lançar, porque há esse compromisso entre mestre e pescador, e eles acatam as ordens, e fazem o que ele diz, mas não de uma forma, não tem um tipo de liderança autoritária ou arrogante ou com qualquer
aquelas lideranças mais tradicionais Eu quero das aproximar-me. empresas. Sim, exato. É uma liderança conquistada, porque aquilo que faz os pescadores também irem para esta embarcação, para esta empresa, é também a capacidade que reconhecem ao mestre, aos mestres, ao armador, da sua capacidade de gestão. Podem não dizer desta forma, mas reconhecem que o mestre sabe onde é que pode ir pescar mais, e o barco também foi dito que tem excelentes condições. Isso também ajuda a criar um sentimento de pertença a esta empresa. Fala-se num país em crise, a olhar para a exportação, a olhar para o mar. Vocês vivem a olhar para o mar e vivem a trabalhar do mar. Que tipo de investimento é que vocês têm? Quanto é que é o investimento num barco deste género? E que tipo de apoio é que têm, dado que agora se fala muito em olhar-se para o mar? Uma pessoa meter-se num barco desta dimensão, estamos a falar, por exemplo, nós neste momento 3 barcos. Este barco que estamos a falar, que foi o que o Zé foi, custou-nos 600 mil euros. Temos uma comparticipação de 40% na altura, mas estamos sempre a falar em números muito altos, porque depois o barco, neste caso o barco, mesmo com apoios, no final de tudo, com as artes de pesca, com tudo, ultrapassa sempre €500 mil num barco destes, mesmo com apoios. E para além do risco do negócio, é quase certo, ou digamos, é quase que obrigatório com um investimento desse que o barco tem que correr bem, tem que pescar. Mas nem sempre corre. Exatamente, Por exemplo, aí é que está a questão. No ano que nós fizemos este barco, supostamente quando se faz uma embarcação nova e quando se investe semelhante dinheiro, está-se a prever os primeiros 10 anos, não é? Aquele período, um barco novo, que não vai ter avarias e vai ser tudo lucro. Exatamente, produzir tudo. Pouco ou muito vai ser tudo lucro, porque o barco a priori vai dar uma garantia de pelo menos 10 anos que é um barco novo. E nós tivemos uma série de problemas. Tivemos a Zara, que foi um estaleiro que fechou, que nos fez o barco, onde a gente ficou sem qualquer tipo de apoio. Qual foi o estaleiro? Foi a Navalfoz, na Figueira. Pronto, nós acabámos de fazer o barco trouxemos o barco para a Póvoa em setembro, no dia 21 de setembro. O barco foi para o mar no dia 6 de outubro e passado uma semana a Navalfoz fechou. Pronto, ficámos logo sem garantias, não é? O barco foi feito na altura construído de chave na mão e ficámos sem qualquer tipo de apoio, sem qualquer tipo de garantias. E houve alguma anomalia nesse período? E tínhamos um problema lá numa peça que faz acionar os guinchos todos do barco, que de 4 em 4 meses tínhamos problemas, tínhamos avarias. Prontos. Mas aquele período que tivemos sem barco foi um ano. Perdemos um barco num acidente que tivemos e tivemos que alugar um barco e foi quase uma escola para nós. Quando nos amarramos ao nosso barco, que era que conquistámos, não é? Nunca mais deixámos fugir. Agarrámos aquilo com unhas e dentes. Aquele ano que nós estivemos sem barco e estivemos a trabalhar para outros. E vocês perderam o barco anterior porquê? Foi um acidente? Foi um acidente, sim. Mas o barco encalhou na praia e pronto, o barco teve que ser desmantelado. Ficámos sem barco durante um ano. E sei lá, se eu já acho, eram os mestres dois? Já. Eu acho que sem essa escola desse ano assim a trabalhar, acho que se não tínhamos ido buscar forças para. Sentiram que aquele agora era vosso e que vamos agarrá-lo com unhas e dentes, isto não vai fugir mais. Domingos, como é que um líder, como o senhor, que é o timoneiro, digamos, da embarcação, e decidir ir. Nós, quando estudamos e quando andamos na gestão das empresas, qualquer que seja ela, há regras, como há no bar, como há na pesca. E o mercado, fazemos estudos de mercado e vamos ali tentar vender e procurar obter a maior produção para que o nosso produto seja vendável. Vocês têm que ir buscar um produto a um sítio. Como é que vocês sabem que há bancos de peixe que podem ir àquele sítio? Como é que o Domingos conduz a equipa para determinado sítio sabendo que lá vai haver o peixe que procuram? São palpites. Isso não há GPS para isso. Onde é que anda o peixe? Não. A sardinha há, mas a nossa não. Mas pronto, isto também já não sou mestre, já sou mestre há 14, 15 anos. Já conheces bem a costa e os sítios? Sim, e o meu pai também devo tudo ao meu pai. O meu pai tem, pelo menos já temos barco há desde 81, pronto. E sempre tivemos ao lado do meu pai. Ele, além de estar em terra, eu além de ser camarada, sempre tenho quase a escola do meu pai. Prontos. E são palpites,
às vezes nem sempre calha bem, nem sempre calha mal. A boa gestão, somos quase como eu digo, somos fortes os dois. Pensamos os dois da mesma maneira. E quando chega a um sítio que estava a contar que houvesse peixe, com a expectativa da companhia a ir consigo, e chega ao local, não há peixe ou não há aquela quantidade de peixe para vocês realizarem a faina daquele dia, como é que se justifica, sabendo que pode haver alguma crítica? Eu respondo a essa, mas o pior é quando apanhamos peixe e não ganhamos dinheiro. Isso ainda é muito pior. Então também quero saber essa. Mas se não respondo à primeira, quero já saber a segunda. Tento, não deu aqui, estamos a falar um exemplo, nós trabalhamos, é bem dizer, saímos no domingo, vimos já, geralmente vamos à descarga à terça. Pronto, não dá às vezes temos uma semana sem dar nada, mas isso não, o pescador não tem medo disso. O pescador, se não é hoje, é amanhã. Se não é hoje, é amanhã. O pior é mesmo isso, é apanhar peixe, o pessoal vem todo contente, chega à terra, uma boa pesca, o barco carregado, o barco de lado com o peixe, e vamos ver a folha da lota e quase nem dá vontade de ir para o mar. Mas então porquê? O peixe quando há muita oferta baixa muito? Não, é a tal coisa, o peixe no mercado é caro, na lota é barato. O peixe no mercado é caro. E se calhar o seu irmão é o homem que está em terra, você é o responsável por trazê-lo até a terra, sim. com o barco empandeirar, carregado de peixe, e com o resto acompanha. Sim. E o seu irmão é que é o responsável por fazer cá os negócios, para tentar colocar. Correto. Eu vou passar de novo ao Américo Postiga. Já no setor da agricultura, quando falo aqui com vários elementos dessa área e também no da pesca, se queixam de que os intermediários é que estragam um bocado este negócio. Há gente no circuito a ganhar muito dinheiro e o peixe fica muito barato na lota, mas chega ao consumidor final mais caro. Sente isso no dia-a-dia, na gestão, na negociação? Ou tem já clientes certos que vão ficar com o peixe que venha do mar? Não, a minha opinião, eu acho que vim um bocado tarde para a pesca. Devia ter vindo mais cedo. Que idade é que tem? Tenho 39 anos, mas eu acho que quando houve fundos para se mexer muita coisa, isto é a minha opinião, não é agora ao ver ao fim destes anos, acho que, por exemplo, o caso dos agricultores, há determinadas espécies, há determinada fruta, não é? O caso da pera roxa, da maçã golden, não é? Onde eles criaram uma espécie de cooperativas e, pelo que me apercebo, não é? Estão organizados. Por exemplo, a pera só sai àquele preço, não é? Que era o que se deveria ter passado há uns anos atrás na pesca. E acha que não vai a tempo de fazer isso? Acho que não, porque agora não há dinheiro para nada. Para isso era preciso muito dinheiro. Por exemplo, agora eu dou a ideia assim. Por exemplo, nós temos as doca-pescas todas espalhadas pelo país. Se aqui há uns anos atrás a doca-pesca pertencesse por inteiro aos pescadores e houvesse condições de armazenamento do peixe, por exemplo, a gente só deixava sair determinado peixe àquele valor. Não sei se me está a perceber. Estou. Abaixo disso. Agora vamos ao peixe, se a gente chega à lota, o peixe vai a leilão. Estão lá os compradores, se tiver muita oferta, eles próprios alguns combinam e baixam, não é? Porque nota-se às vezes. Onde notei que o peixe começou a valorizar mais um bocadinho foi quando entraram a comprar a leilão as grandes superfícies. Mas pelo que me apercebo também o que eles quiseram foi entrar lá para dentro. Depois começarem a ver e poderem comprar também. Para comprar direto, para não haver intermediários. Para ganharem comprar mais. Direto, no fundo, eles começaram por fazer contratos e fizeram uns preços fixos para os armadores, mas depois quando viram que podiam comprar, por exemplo, a faneca a 50 cêntimos, em vez de comprar a 2 euros, que era o que estava no contrato, eles pouco a pouco foram acabando com os contratos e hoje em dia acho que aquilo é só para inglês ver. Há contratos com 2 ou 3 barcos e o resto é... O que eles quiseram foi entrar para dentro. Para perceber como é que funcionava. Quem é que escoa o peixe no nosso país? São as grandes superfícies, não é? Se eles quisessem que o peixe valesse determinado valor, as grandes superfícies controlam os preços do peixe e controlavam. Uhum. Américo, e vocês, quando os seus homens estão no mar e o seu irmão e a companhia andam à pesca e vêm com o peixe, eles informam da quantidade ou informam do dia que estão a chegar, quais são os seus passos para escoar, digamos, esse peixe? Vem já definido? Tem já fornecedores certos? Sim, neste momento trabalho com um fornecedor que é intermediário, mas que me garante uns preços melhores do que a venda em leilão. Tenho contrato de venda direta. Pronto, o seu peixe sabe quando chega, está entregue a alguém que vai vendê-lo. Sim. Você não tem que se preocupar, está o preço feito e tudo.
Muito bem. Ó Domingos, e essa, alguma vez no mar apanhou algum susto? Há pouco já lhe disse que chegar ao sítio e não ter peixe, pronto, há que pensar noutra. Mas Sim. e sustos? Sim, de grande gravidade não. De naufrágio e. Não, mas sustos. Apanhamos. É sempre um risco. Na estrada é uma ultrapassagem mal feita, ali não é Sim, certeza. ali não Ali é há, mal não, há, calculado não, o quê? há, não há no mar, pelo menos, pronto, só vou dar um exemplo. A Ria da Aveiro é uma ria com muita corrente. Sim. É só a saída da barra, não há erro. Não pode haver erro. Uma máquina, só basta uma máquina ir abaixo, é quase fatal. E temos esses sustos que, graças a E Deus, sabem o jeito como entrar e com o risco. temos que respeitar as correntes, temos que respeitar os ventos, temos que há uma série de coisas que temos que não se pode arriscar. Não é? O Cais da Póvoa também é difícil de entrar, pelo menos devido ao assoreamento que tem. Correto. Que conselhos é que dá? Às vezes arrisca-se, às vezes perdemos a cabeça. Às vezes já. Mas pronto, às vezes perdemos a cabeça porque é tal coisa. Começa como agora, já estamos há uma semana e tal, sem andar ao mar. O mar, quando ficar bom, nem que não fique bom totalmente, o pessoal já vai e já arrisca mais um bocadinho. E às vezes é nesses períodos que há acidentes Exatamente. fatais, não é? Que parece que o mar está chão e acaba por haver complicação. E depois é o bom ambiente a bordo, porque o mestre tem decisão de chegar a uma barra e sai, se ouvir uma voz, ele vai sair, ele está atuando, não sei o que mais. Isso é mau. Retrai-se. Retrai-se e graças a Deus, desde que eu ando de mestre, nunca tive a mínima voz de... Ele sabe o que está a fazer e confiam sempre em mim. E nunca lhe caiu nenhum homem ao mar com preocupação? Já, mas puxa-se. Isso puxa-se para É dentro. normal. E alguma vez algum imponderável a regressar e não ter que ficar no mar ou pelo menos atrasar a entrada? Sim, isso acontece muito. Mas Como é que comunicam com a terra? Mas nós, há uns anos atrás, era mais complicado, que nós agora temos a previsão de tempo na internet. Também que só arrisca muito atualmente quem quer. Porque há uns anos atrás era aquele tempo que dava na televisão, era aquele tempo... Não, agora nós temos o tempo atualizado de hora a hora e pronto, já sabemos a altura do mar daqui a uma hora, os quilómetros de vento daqui a uma hora, pronto. Já não se arrisca tanto porque estamos bem informados. Essa capacidade de risco que estava a falar o mestre é uma das características desta comunidade. Só com este tipo de pescadores, eles porque acreditam que são os melhores pescadores de todo o país, embora não tenhamos forma de o saber, é partindo dessa ideia de serem os mais valentes, os que arriscam mais, que também a estratégia da embarcação também está assente. Muito bem, deixa-me ir ali ao José Marques, que estava atento a olhar para mim. José Marques, no mar, já alguma vez achou, não digo este mestre, não sei se trabalha sempre com este ou se teve outros mestres, mas sem pôr nomes, já alguma vez achou que o mestre estava a tomar uma posição de ir para o mar ou de fazer determinada manobra no mar ou dirigir-se para determinada zona para pescar e que o senhor achava mal e falou com ele a dizer que não concordava ou aceitou sempre de bom grado as decisões? Já achei, dizer ao mestre nunca lhe disse. E qual foi o caso concreto que achou? Já me aconteceu aqui, por exemplo, à saída da Barra da Póvoa, que achei que não devia sair com a embarcação e não me recusei a sair e calhou mal. Graças a Deus não aconteceu mortes, mas calhou mal a saída. O que aconteceu à embarcação? Apanhámos com 2 ou 3 ondas do mar e a embarcação, o mestre não teve capacidade de a governar. E isso é mau. Uma pessoa que quer sair e arrisca sair nunca pode abandonar aquilo que propriamente começou a fazer. Depois de se meter tem que ser até ao fim. Exatamente. E vocês sentem isso no mestre? Sentem, por vezes, não estou a dizer neste mestre, atenção, estou a dizer o pescador e a pessoa que anda habitualmente no barco, sente a insegurança que pode existir? Depende. Há mestres que dão mais a conhecer uns do que outros. Não é o caso do que eu ando agora, porque sei e tenho a consciência de que é uma pessoa que analisa e pondera muito bem as coisas. Mas já andei, infelizmente, com alguns que se tornava perigoso as decisões que eles tinham. Muito bem. José Peixoto, este aqui está um exemplo também do que acontece numa empresa. O líder, por vezes,
toma decisões que tem que as alterar, tem que as mudar face aos acontecimentos, face ao mercado, face à estratégia que planificou, e há aqueles que conseguem alterar e mudar dando confiança ou seguir em frente o rumo que está traçado, e há os outros que à mínima tempestade, utilizando a expressão aqui do mar, à mínima tempestade vacilam e acabam por não fazer as coisas. Portanto, aqui está também mais uma... E não uma transmitem confiança à equipa. Neste caso há um reconhecimento da comunidade da capacidade do mestre em definir a estratégia melhor para aquele dia e tendo em conta o contexto em que se desenrola a ação, e depois também essa capacidade de alterar rapidamente. Se não dá para pescar aqui, vamos pescar para o outro lado, se não dá para pescar isto, pescamos aquilo. Ou seja, há esse reconhecimento de ser um bom mestre, o que também ajuda a que as pessoas queiram ir trabalhar para esta embarcação. Ou seja, comparando isto às empresas, quando as pessoas enviam uma candidatura espontânea para aquela empresa porque reconhecem aquela empresa como líder de mercado, neste caso há um reconhecimento desta embarcação, que de ser um barco capaz, com pessoas capazes, com um bom ambiente. Ou seja, as pessoas querem ir trabalhar, são candidaturas espontâneas. Se estivéssemos a falar do modo mais tradicional da gestão de recursos humanos, aqui não há currículos, mas há a candidatura espontânea que passa quase sempre por uma conversa informal, porque também há um conhecimento e há uma preferência por pessoas conhecidas. No fundo, as regras são tal e quais às empresas. Sim, exato. Essa foi uma das grandes conclusões, que embora não esteja formalizado, este tipo de gestão, embora não esteja formalizado do modo mais tradicional, ela existe e está reconhecida tanto pelas FIAs intermédias e depois também pelos pescadores, pelos operacionais. E é essa definição e essa instituição das práticas de recursos humanos que ajuda ao sucesso da embarcação. Pode não ser facilmente visível, mas eu creio que é um fator crítico de sucesso desta embarcação, é o facto de haver um planeamento e uma gestão de recursos humanos, ainda que informal, esta existe. Olhando para este trabalho, que de facto quando me deu as primeiras linhas eu achei piada, achei interessante e disse-lhe logo que iríamos fazer um programa sobre isso, porque acho que de facto é fundamental perceber-se e trazer o espírito de que há nas equipas de barcos, nas companhias, para as outras empresas, porque muitas vezes numa empresa, e então se entrarmos em empresas públicas, no serviço público, vemos que cada um anda ali a remar para o seu lado. Exatamente. Aquilo, o barco não andava mesmo se fosse em pleno mar. Não andava, e por exemplo, se formos a comparar uma avaliação de desempenho formal dessas empresas públicas ou privadas, há um foco no desempenho individual. Neste caso, há a noção de quem trabalha mais ou de quem trabalha menos, mas isso não tem implicações na remuneração, nem implicações no bom ambiente, nem implicações depois na ordem de progressão de carreira ou em comparação com uma empresa. Ou seja, há essa noção do desempenho individual. Trabalha-se em equipa, mas há um desempenho individual. Mas esse desempenho individual é minorado em relação ao desempenho coletivo. A força do coletivo é mais uma vez um aspecto que podem as outras empresas aprender com essa força do coletivo, que é potenciada pelo contexto e também pelas pessoas que fazem parte da companhia e também pelas FIAs. Paulo Marques, vamos voltar a ti, o Benjamin desta companhia. Quais são os teus objetivos em termos de futuro na tua vida profissional nesta área? Não sei bem, mas gostava de continuar aqui na área da pesca, nesta área. Na altura caí aqui um bocadinho de paraquedas, porque também estava desempregado, a empresa era familiar, pronto, caí um bocadinho de paraquedas, mas penso que tomei o gosto. Agora vamos vendo. E para o mar, é alguma hipótese de ir ou prefere em terra? Não, prefiro estar em terra. Somos dois, eu também, se estivesse na sua área, também preferia a terra. Isto do mar, nem mesmo para molhar os pés no verão, é um bocado complicado. Olha, Paulo, e se não for esta atividade, o que é que, a mesma pergunta que o Zé Peixoto fez ao José Marques, eu faço-lhe assim: se não fosse, ele queria ser advogado, se não fosse pescador, o que é que o Paulo gostava de ser? Eu fiz um curso técnico de salvamento aquático. Gostava de ter seguido essa área, só que cá em Portugal é muito complicado, tirando ser nadador salvador, é uma área que não existe praticamente. Mas também nadador salvador é só no verão, também não compensa. Sim, há poucos casos em que há durante o ano todo, mas tirando isso, gostaria de estar na parte do salvamento aquático.
não havendo essa hipótese, qualquer área relacionada com o mar, com a pesca assim, é do meu interesse. Os seus familiares são todos da área da pesca. Sim. Daí esse hábito. As conversas em casa desde pequenino é ouvir falar em pesca. Ia tudo nessa direção. E na escola via sempre utilidade, digamos, no dia a dia, quando andava a estudar, utilidade na relação que depois para a pesca eu achava, eu não estou aqui a aprender, não preciso nada disto para ir para o mar. Não, eu acho que, pelo menos na escola onde eu estudei, que foi a mesma que os Enas da Régio, não há esta cultura de pesca, nada. Eu acho que os professores tentam sempre desviar e dizer que é pesca, ou agricultura, ou construção civil, assim, são trabalhos que não interessam a ninguém. E eles tentam direcionar o pessoal todo para engenheiros, advogados e médicos. Depois eles querem que o pessoal vá tudo para lá. No fim, são poucos aqueles que realmente vão ser advogados e engenheiros e médicos. Os outros todos depois andam um bocado perdidos. Pronto, eu como tinha este hábito da pesca na família e também no lugar onde vivo, porque as Caxinas é conhecida por causa da pesca, fui influenciado a seguir este caminho. Mas não sabe o dia da manhã, né? Muito bem. Voltando ao armador, ou aos armadores, neste caso aos mestres, Américo Postiga, quando começou, disse há pouco que veio tarde para a pesca, mas quando começou na pesca foi por influência do pai, já aqui percebemos que o pai, vocês já estão dedicados à pesca, mas ficou sempre em terra também, nunca passou pela cabeça ser mestre, como o seu irmão, pegar num barco e andar? Nós quando iniciamos, fomos os dois para o mar. Uhum. O meu irmão até enjoava mais do que eu, na altura. Foi, ele fugiu, ele odiava o mar. Tivemos várias oportunidades de fazer barcos muito mais cedo, com muito mais apoios, mas como o meu pai não tinha seguimento, via que não havia seguimento. Não havia motivação nos filhos? Não, foi-se deixando ficar com o barquinho que tinha. Pronto. O meu irmão foi mais naquela linha porque os amigos dele todos andavam ao mar. Ele foi muito influenciado pelos amigos dele ao mar. E eu, como andei a estudar até mais tarde um bocadinho, não tive essa influência. Estudou até que ano, o Américo? Até o 12º ano. Pronto. E ele foi mais naquela linha, foi influenciado. Pronto. Ele tinha que conseguir se dar no mar. Ele tentou uma vez, não gostou, enjoou, tentou mais uma vez. Acho que eu tive o privilégio de quase todos os meus amigos, os pais obrigavam-os a eles irem para o mar e eu não. Era o único eu queria ir e o meu pai não me deixava. Ele queria conseguir. Eu queria ir e o meu pai não me deixava. Olha, e se fosse hoje? Voltava a fazer tudo tal e qual? Voltava. E acho que nunca pensei em dizer assim, eu queria ser isto, eu queria ser aquilo. Não, porque nós estávamos infiltrados de tal maneira nisto, para o meu irmão ainda agora deu um exemplo. Nós a primeira vez que fomos para o mar, o meu pai ficou sem pessoal. E nós nunca tínhamos andado ao mar e o meu pai não ia ao mar. Não, pai, nós vamos dois para o mar. E foi a primeira vez que fomos para o mar. E lembra-se dessa primeira vez? Lembro-me. E o que é que fez? Qual foi a sua missão lá no mar? Eu não saí do beliche. Eu não sei. Vomitou sempre? Vomitei sempre. E o Américo, lembra-se? Ajudei, enjoava, mas ajudei. Tinha que ajudar, não? Quando se vai para o mar nestas alturas, com 3 homens, e vai um de terra mesmo enjoado, não adianta enjoar, tem que enjoar e tem que ajudar. A última vez que eu fui para o mar, já faz para aí 5 anos. Pronto, estávamos ali, a carrinha antes de arrancar. Houve um que não veio em condições para o mar, e o domingo já odeia quando um homem não vem em condições para o mar. O que é vir em condições? Pronto, é vir alcoolizado. Um homem que vem alcoolizado, para ele, neste dia e ele evita o máximo dos máximos levar um homem assim, nesse estado de pomar. Só se for uma pessoa que ele reconheça que veio de uma festa e pronto, e que de viagem, porque o barco vai navegar aquelas horas todas. Dá tempo de curar. Dá tempo de curar, como a gente costuma dizer. Mas de resto, ele evita ao máximo esse tipo de situações. E nesse dia veio o outro não estava muito em condições, mas ele ia deixá-lo ir. Por consideração aos anos que andava com nós e sabia que aquele homem era daqueles trabalhadores mesmo. Só que ele sentiu-se pelo outro. E foram os dois embora. E ele disse, mano, então como é? Estamos 3, não vens a ajudar, é pena perder a maré do mar. Tínhamos feito uma boa maré. Ele tinha deixado o último dia com 15 caixas de galo. Sabia de antemão que ele ia dar aquela maré. Era só e tínhamos 2 homens, um tinha ido ao médico, outro tinha ido resolver um problema, prontos. O barco ia perder a maré do mar. Pronto, e tinha corrido bem no dia anterior, portanto achava que podia correr outra vez. Olha, enjoava-se para um lado e
Mas o que eu não referi foi o medo do mar. Há coisas muito piores que o Medo do nunca mar. tive do mar. Porque nós, às vezes, os pescadores têm medo do mar. Nós, às vezes, eu como mestre há muitos anos, eu acho que há mais coisas a ter atenção no mar do que o próprio mar. Um exemplo é isso que o meu irmão agora falou, porque nós temos que trabalhar, e o pescador trabalha bem, às vezes nós temos 15, 20 horas seguidas, mas depois temos que dormir. E o homem que está, o mestre não pode estar 24 horas em cima. O mestre também tem que descansar. E quem vai renovar o mestre tem que ter consciência daquilo que está a fazer. E você tem que ter confiança nele. Tem que ter confiança nessa pessoa. Sim, sim, também... neste caso o Zé tem mais confiança, mas também não podemos só os dois tomar conta do barco. E depois, é tal coisa no mar, há navios de carga, há iates, há muita coisa. E há rotas que tem que cumprir, e se for alcoolizado... E não é só alcoolizado, a própria consciência da pessoa, o sono. Só lhe vou dar um exemplo. O camarada que não tem consciência daquilo que está a fazer é quase como quem está a conduzir um carro. Eu tenho consciência, para na bomba, descansa um bocado. É quase como eu digo aos meus camaradas: não aguentas, chama o mestre, olha que eu estou cansado e se calhar vou adormecer. E eu agradeço isso, agradeço que o meu camarada faça isso. Agora, pronto, há coisas que é preciso ter cuidado. Zé, você já foi alguma vez chamado, estou a falar agora para o Zé Marques, depois que temos aqui o Zé Peixoto. O Zé Marques já alguma vez foi chamado pelo mestre para ele ir descansar e ficar a controlar o barco, e sentiu algum receio dos outros colegas, ou nunca sentiu isso? Não. Tem não, confiança? Porque se ele me chama para eu ir renovar, a responsabilidade é minha. E se eu entender que se está a tornar difícil para mim, então chamo por ele, não vou chamar por nenhum dos outros, porque se dentro das minhas capacidades e vai eu não consigo, acho que não tenho o direito, não sou eu quem tenho o direito de chamar alguém, tenho que passar por ele. Por ele sempre. E na embarcação o mestre ensina, isto é, não estou a dizer também este mestre, na globalidade, os mestres tendencialmente ajudam, o resto acompanha, porque nem todos sabem, ele tem gosto, ele tem, já aqui percebemos que ele estava motivado para ir para o mar, é mais fácil alguém que esteja motivado a aprender. Os outros, por vezes, vão porque têm que ganhar o salário e querem ganhar aquela maré, ou aquela e outras. Os mestres também facilitam, ajudam, ensinam, dizem como é que deve ser feito, ou são os camaradas que têm que se desenrascar? Os mestres ajudam, não é? Acho que também faz parte do trabalho deles, os mestres formar a equipa. Querem ter... mas o mestre, quando fala muito, é sinal que acompanha no avô. Mas pois não estão habituados. O mestre, quando fala muito, é sinal que... No meu caso, eu tenho uma carta igual à dele. Claro. Não é? Mas não é toda a gente que tem, e não é por aí. Pois, e ele recorre a um número 2 experiente, porque sabe que está descansado quando está a descansar. E também porque é muito mais seguro, não é? Pois. Ter uma pessoa que tenha documentos do que ter uma pessoa que não está documentado que não para está aquilo. preparado para aquilo. José Peixoto, para concluirmos, aqui mais um papel importante da empresa. Foram dois. Aqui a formação é útil, em qualquer empresa o líder muitas vezes ensina, ajuda, motiva, e o fator motivação e a confiança e pessoas formadas é importante na gestão da empresa. Sim, neste caso foram referidos dois aspectos. Por um lado, essa confiança, esse compromisso entre trabalhadores, entre pescadores e as chefias, é uma questão de commitment, se quisermos levar para a questão de gestão de recursos humanos, é muito forte nesta empresa, porque funciona quase como uma questão familiar, extravasa a relação dos irmãos para o resto da companhia. Por outro lado, a questão da formação e da valorização dessa formação on the job, ou seja, na embarcação. Há um reconhecimento da prática, do saber fazer, mais do que o saber. Muito bem. E essa é uma questão também importante, que há um certo desfazamento entre aquilo, isto partindo da construção dos discursos dos presentes e da restante companhia, há uma distância entre aquilo que se ensina nas escolas e depois na realidade das embarcações, que é um dos aspectos que se calhar poderia ser pensado de forma a elaborar outros planos de formação. E, entretanto, e para concluirmos, vários ensinamentos surgiram daqui para que, nesta altura de crise, o espírito de uma equipa, de uma embarcação, seja útil para qualquer empresa.
o espírito de equipa, a relação muito próxima entre todos, trabalhar, com jornadas longas. Por exemplo, aqui, Diga. Não se falou aqui nesta parte do, por exemplo, o recrutamento do pessoal. Não há como nas empresas. Uma entrevista, vai-se apresentar o currículo, mas no mar, o mestre, neste caso o contramestre, para o serviço correr bem, eles vão definindo as pessoas que têm mais jeito para um sítio e menos jeito para outro. Normalmente e vão ajustando na relação. Normalmente, por exemplo, agora saiu um homem do porão. Saiu porque teve que ir embora ou ficou aleijou-se. Por exemplo, a semana passada o cozinheiro aleijou-se, está no seguro. Não se pôs uma pessoa à sorte na cozinha, porque quem trabalha quer comer. Exatamente, tem que ser alguém que também perceba. Como não havia ninguém, a pessoa mais competente que estava a ir para a cozinha era o Zé, deixou o serviço dele de contramestre para ir para a cozinha. É um ponto fulcral. A cozinha podem pensar que não é, mas é um ponto extremamente importante. Claro. Mas, por exemplo, ele podia ter dito, eu sou o contramestre, vai outro qualquer para a cozinha. Que normalmente acontece muito às empresas. Isto não é o meu trabalho. Isto não é o meu trabalho. Exatamente. Ele podia ter dito isso, isto não é o meu trabalho. Mas não pode ser assim. Mas ele não. Ele preocupou-se logo. Se não havia mais ninguém, foi saber quem era. É o caso do porão. Vai um homem para o porão novo. Certeza que o Zé já está em cima do acontecimento. Pois, para ver se o peixe veio em condições. Se aquele homem não prestou, se não gelou em condições, ele próprio já diz ao amigo, ele não serve para estar no porão. Olha como veio o peixe. Há essa. Às vezes o peixe chega à terra. Foi uma pessoa nova para o porão. Eu reparo que o peixe está mal gelado, maltratado. Mas antes de sair, por exemplo, neste caso o Zé, já reparou primeiro. Eu estou a dizer ao meu irmão que o peixe está mal estimado, mas ele já reparou e antecipadamente já lhe disse. Porque o irmão vai preocupado no mar. E depois eu pergunto-lhe a ele: não achas melhor aquela pessoa ir para ali? Amigos, aquela fora. Conversa-se muito por exemplo, no nosso barco, se for visto como uma empresa, mesmo no fim de semana. Olha, até conversámos mais nos piores momentos. Claro. Quando as coisas correm mal, às vezes juntámos, olha, o Zé, os quatro, eu, ele, o Zé, o mestre do outro barco. Juntámos às vezes, achar soluções, palpites, dar aqui e acolá. E ele às vezes pede opinião. Eu sabe ouvir. Eu quando vou sair com mau tempo, o meu pessoal não vai às escuras. Eu sou capaz de mostrar o mau tempo ao meu pessoal. Não é fácil gerir um barco. Há mestres que escondem o mau tempo e o pessoal vai assim meio. Eu sou capaz de chegar à beira dele. Olha, isto vai passar assim e vamos apanhar este bocado de mau tempo. Mas a minha ideia é assim. Quando se sentirem chegar naquele momento, e mostro o pessoal. O pessoal não vem comigo para o mar a dizer assim: ele está tolo, o que é que ele vai fazer? Depois eu venho nos cafés, é que ele não vai, ele vai sozinho. Mas o meu pessoal sabe o que vou fazer. Quem quer, quem não quer. Muito bem. Gostei imenso de vos ter cá a todos. Recordo que estivemos com o José Peixoto Silva, que é um poveiro que terminou recentemente o mestrado com a nota de 18 valores e foi um mestrado sobre recursos humanos e a experiência foi 3 dias, 3 noites numa embarcação. A embarcação Vem-se Vier, que é de Américo Postiga e de Domingos Postiga, que estiveram aqui hoje também, assim como o José Marques, que é pescador, e o Paulo Marques, que é mestre de redes em terra. Despede-se o Otávio Correia e o Vítor Silva. Esta companhia despede-se, nós voltamos no próximo sábado. Recorde que pode ver o vídeo na íntegra na Onda Viva TV, em radioondaviva.pt, estará disponível a partir de amanhã. E na rádio, sempre ao sábado e ao domingo, ao meio-dia, com repetição ao sábado à tarde. Até à semana, se Deus quiser.